Fala galera, beleza? Meu nome é Alisson Aires, eu sou arquiteto e moro em Belém do Pará. Queria conversar com vocês hoje sobre um tema que inclusive eu já abordei aqui no canal, que é a questão salarial, tá? O salário de um arquiteto. Muitas pessoas, muitas não, mas perto da proporção eu poderia dizer que algumas pessoas não gostaram do vídeo porque disseram que eu dei muito rodeio e acabei não falando em número, por exemplo, quanto o arquiteto ganha. Eu entendo o protesto dessa galera que não gostou, compreendo. Afinal, o canal é super democrático aqui. Sempre falei aqui que todo mundo é livre para comentar, para opinar, seja lá fazer seja lá o que for, tá? E é por isso que eu resolvi gravar esse outro vídeo aqui, justamente para tentar atender essa galera que não se sentiu muito satisfeita, tá? Assim, particularmente, realmente não gosto de estar falando a questão numérica do salário de um arquiteto. Ah, Alisson, por que tu não gosta? Não é simplesmente porque eu me emborrei e não quero falar, é porque é muito complicado falar sobre questão salarial de um arquiteto, porque na real aqui, pessoal, no mercado, na real, quando você vai para o mercado de trabalho, é diferente do que você lê na teoria, tá? Existe toda uma legislação, existe uma lei que protege isso, mas na real, quando você se depara aí fora da universidade, no mercado, você percebe que existem algumas questões que impedem que essa legislação seja de fato aplicada, tá? Então é muito complicado. Eu prefiro dar dicas para vocês de como vocês de repente podem conseguir chegar a um salário ideal. Quando alguém me pergunta, quanto o arquiteto ganha, quanto é que ele recebe mensalmente, quanto vale um projeto, eu sempre respondo da seguinte maneira, eu refaço a pergunta para a pessoa dizendo, quanto é que você quer ganhar? Você como profissional, quanto você acha que você merece ganhar? Porque muitas pessoas acabam se acomodando com um salário, por exemplo, de R$ 1.200. Muitas pessoas acabam se acomodando com um salário de 3.000, de R$ 5.000. E outras pessoas acham que um salário de R$ 12.000 mensais é pouco. Então isso é muito relativo, querendo ou não, é muito relativo. Isso tem muito a ver com a valorização do profissional, a valorização pessoal do profissional, de quanto eu acho que eu mereço ganhar, de quanto eu posso me sujeitar a ganhar. Então, é por isso que eu não gosto muito de falar de números, vocês conseguem entender? É complicado falar de números, é difícil falar de números, porque isso tem a ver com uma série de fatores, e eu não posso chegar aqui com um carimbo, simplesmente ficar carimbando na testa da galera que, o arquiteto, você está formado, ano de formado, você vai ganhar R$ 2.000. 5 anos de formado, R$ 6.000. Não dá para fazer isso, não dá para limitar, não dá para limitar o potencial, etc. Não gosto de fazer isso. Mas vamos falar um pouquinho de números, já que tem uma galera aí que está a fim de saber de números. Por exemplo, eu andei lendo que na média nacional de salários, um arquiteto que ganha menos comparado a um nível nacional é a galera que está no Piauí. Acreditem, pasmem, a média salarial dos arquitetos no Piauí é de R$ 1.200. R$ 1.200, acreditem. A média mais alta que eu consegui ver, parece que a galera que está no Rio de Janeiro, que ganha uma média salarial de R$ 7.350. R$ 7.350, tá? Essa é mais ou menos a média salarial. Um outro fator, por exemplo, questão de metro quadrado também. Alisson, mas isso é a média para quem trabalha com contrato, para uma empresa, um escritório, etc., um órgão público, enfim, órgão público nem tanto, tá? Para quem trabalha no sistema aí de carteira assinada, tá? Eu acredito que 60% a 70% dos arquitetos, na verdade, trabalham como autônomos, né? 60% montam seu próprio negócio,
É a galera que vai montar o seu escritório, ou então que não monta o escritório ainda, mas começa a fazer os projetos e tudo mais. Particularmente é a melhor forma de trabalho, tá? Eu, por exemplo, tenho 6 anos de formado, mais ou menos, 5 a 6 anos, nem lembro mais direito, mas eu nunca trabalhei de carteira assinada. Nunca trabalhei. Desde quando eu me formei, nunca trabalhei de carteira assinada. Nunca passei fome também, tá, galera? Nunca passei fome. Mas eu indico pra galera fazer isso, tá? Mas vai muito de cada um. Não é tão fácil você fazer essa captação de clientes, você manter uma clientela fixa, mensal. É bem difícil, é bem complicado. Alisson, quanto é o metro quadrado de um projeto, tá? Eu desenvolvi a minha tabela, tá, com relação ao metro quadrado. A dica que eu sempre dou para a galera que está em dúvida é você estipula um valor, é só um exemplo, tá? Isso é só um método. Para quem está se formando agora, tem um sistema do CAL aí que pode entrar. Lá você tem um sistema lá que estipula o metro quadrado, quanto você pode chegar, horas de trabalho, etc. Eu desenvolvi minha própria tabela baseado também no CUB. Cada região existe um CUB lá. Você entra num site, você tem o que nada mais é do que o metro quadrado construído, o preço do metro quadrado construído para um determinado edifício, construção, etc. Você tem um valor lá desde uma construção mais econômica, de médio porte e daí vai, tá? Então existe todo esse cálculo baseado nisso aí. Geralmente o preço do projeto arquitetônico equivale a 10% do valor da obra. 10% do valor da obra. Ou seja, se uma obra vale 100 mil reais, naturalmente o valor o valor do projeto arquitetônico deveria ser 10 mil reais. Agora, um fator importante é que o cliente, naturalmente, ele vai ter aquele choro, então você tem que conversar muito bem. Isso é natural, pessoal. Não estou criticando a galera aqui que pede desconto, desde que não seja um desconto indecente, tá? Desde que não seja um desconto indecente. Não, tem propostas aí que eu recebo, que a gente recebe, os arquitetos aí que, enfim, são muito indecentes, não tem nem como conversar, não tem nem como negociar, tá? Então, o teu cliente, ele vai te pedir um desconto no teu metro quadrado. Tu vai chegar a um valor X, tem como você articular um pouquinho, dar um desconto, desde que você não faça algo que desagregue o valor de mercado do profissional. Quem é que vai valorizar? Quem é que pode valorizar o nosso trabalho como profissional, como arquiteto? Somos nós mesmos, os próprios arquitetos. Assim, o grande problema é que tem muito colega, não estou falando mal dos meus colegas, mas tem muito profissional por aí que coloca o valor do projeto lá embaixo. Então, ou seja, eu tenho toda uma estrutura, tenho todo um escritório para sustentar, etc. Investimentos de anos, estudos. Chega no final disso, eu vou brigar com um profissional que desvaloriza a profissão, ou seja, faz o projeto a preço de banana e está fazendo qualquer coisa por aí. É difícil, é complicado trabalhar assim dessa maneira, tá? Mas com o tempo você vai fidelizando alguns clientes, você vai captando clientes, as pessoas vão te reconhecendo. Então chega um momento que a melhor coisa, pessoal, é quando chega um momento em que você estipula o valor do projeto e o teu cliente paga pelo projeto, paga pelo preço justo e sem muitos problemas. Isso é uma satisfação enorme você trabalhar dessa maneira, tá? Os preços do metro quadrado de um projeto é também bem variado, tá? Mas eu poderia dizer que uma média nacional está aí, chutando aqui, uma média nacional em torno de 35 a 40 reais o metro quadrado de um projeto, tá? Tem gente que cobra aí 70 reais, tem gente que cobra 80, tem gente que cobra 20 reais o metro quadrado. Já vi gente, arquiteto, cobrando 10 reais o metro quadrado. Já vi isso, gente. Já vi isso, pessoal. É muito mais. 5 reais já é um negócio já
É horrível, é impossível. Mas a média, eu diria que de 35 a 40 reais tá muito bom, tá? Eu já tive projeto que eu cobrei esse valor, já tive projeto que eu cobrei 50 a 60 reais o metro quadrado, isso vai depender da área. Eu tenho uma tabela, desculpa a redundância, eu tenho uma tabela que diz de 5 metros quadrados até 10 metros quadrados é um valor X, de 10 metros quadrados até 20 quadrados, valor Y, que é para trazer algo equivalente, entendeu? Por exemplo, o mesmo projeto que você faz para um banheiro, para um lavabo, o teu cliente te contrata para fazer um projeto de um lavabo. Você vai aplicar o mesmo metro quadrado que você aplicaria para uma construção de 500 metros quadrados? Não dá para fazer, é diferente, o cálculo é diferente, as horas, então você tem que chegar ao seu estudo para fazer ali os valores equivalentes, tá? Então, você vê, eu estou falando 11 minutos já praticamente e a gente ainda não chegou em tudo, porque realmente é algo complexo, é algo relativo, mas que você pode sim chegar a um valor específico. Eu cheguei nos meus valores, mas como é que eu montei essa minha tabela? Eu calculei mais ou menos quanto é que eu queria ganhar por mês, vamos supor, 15 mil reais. Desses 15 mil reais, eu calculei a minha hora de trabalho, X. Dessa hora de trabalho, dependendo do projeto, eu vou calcular o percurso, a distância, quanto eu vou gastar, por exemplo, até mesmo de alimentação, quanto eu vou gastar em reunião, etc, etc. Dentro desse pacote, você vai calculando e daí você vai estipular quanto você vai gastar mais ou menos para fazer o projeto. Geralmente o meu prazo é de 15 dias a 30 dias já para o projeto todo amarrado, finalizado, entre reuniões e tudo. Mais ou menos isso, tá? Mais ou menos isso. É claro que existem projetos que a gente mata em 10 dias, existem projetos que a gente mata em 5 dias, existem projetos que a gente mata em 2 meses, por exemplo. Isso não é um absurdo, tá? Isso entre reuniões, apresentações e todo mundo. Isso não é um absurdo, tá? Outro detalhe, muita gente me pergunta, Alisson, quanto é que tu ganha? Quanto tu ganha? Pessoal, é outra pergunta que é muito complicada de responder, tá? Não dá para ficar falando aqui no YouTube quanto eu ganho. Eu poderia dizer que, assim, eu tenho 29 anos hoje, 5 anos de formado, consegui construir alguma coisa como arquiteto, consegui fazer minhas economias. Estou indo para um próximo estágio agora, que é abrir uma loja, tá? E aliado ao escritório, manter ainda tudo isso. Isso eu falo para vocês em outros vídeos. Mas assim, estou muito satisfeito com a profissão, muito satisfeito com a profissão. Eu sempre falo para a galera aí menos otimista, de que fala só reclama da profissão, você é pobre como arquiteto, etc. Eu sempre falo que se você fizer as coisas de maneira, sabe, tudo certinho, tudo articulado, você consegue obter o seu resultado, o sucesso profissional. Tenho muito a aprender ainda e claro que tem muita coisa ainda para eu vencer na vida, etc ainda, tá? Estou no início de carreira ainda, pretendo ganhar muito dinheiro, tá? Muito dinheiro ainda, mas muito além de dinheiro, que eu acho que o dinheiro é o resultado do seu trabalho, eu busco ainda realizar alguns sonhos na profissão, tá? Acho que se você é apaixonado pela profissão, se você gosta muito da profissão, do que você faz, o dinheiro é uma consequência, ele vem naturalmente, tá? Ele vem assim, não tem por que você se preocupar com o dinheiro, tá? Ele vem de maneira muito fácil até, caso você siga os passos de maneira correta, siga os passos de maneira honesta, sem passar por cima de ninguém, o dinheiro ele aparece, tá? Bom, pessoal, é isso. Espero ter atendido um pouquinho as expectativas de vocês. Enfim, não dá para falar muita coisa, como eu disse no início, não dá para falar numericamente os valores aí direitinho, mas espero ter ajudado, espero ter assim dado um pontapé inicial na mentalidade das pessoas. Comentem aí, enfim, dê a opinião de vocês,
Quem é arquiteto quiser falar quanto ganha por mês para ajudar o resto da galera, comentem aqui. Enfim, beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um abraço e até a próxima. Valeu!